Oi, gente. Oi, Gui. Oi, Vini. É... Bora lá. Gente, me avisem se vocês estão me escutando aí, mandem um arco-íris, qualquer coisa aí para eu saber, por favor. Estão me ouvindo, gente? Dá para me ouvir bem? Tá, dá para ouvir bem. Oi, gente, antes da gente começar, aqui para eu convidar a Lux, como que eu tenho que fazer, só para eu entender direitinho? Quem consegue escrever aí para mim, enquanto eu vou... Lux, se você quiser já me mandar uma solicitação, que acho que já fica aqui, aí eu te chamo. Acho que é mais fácil, né? Já descobri aqui. Ai, gente, bora lá? Vocês estão preparados? Eu tô aqui preparada. Vamos lá. Queria primeiro... Larissa dizendo que tem um brinco igual. Obrigada, Lux. Arrasou. Oi, gente. Meu nome é Natália Bustão do Nascimento e vocês estão na Pride Week 2.0 do grupo Arte Mundana. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso ter vocês aqui com a gente de novo. Eu não sei se vocês conhecem, alguns certamente sim, mas outros não, então eu vou precisar apresentar para vocês. Nós somos um grupo de extensão vinculados ao Instituto Federal de São Paulo. Nós organizamos a maioria dos eventos culturais de forma presencial lá no Instituto. Somos orientados pelo professor Vinícius Veneziani, mas tendo em vista aí esse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, a gente precisou se readaptar e estamos organizando esses eventos de forma online. E aí, nessa segunda edição, a gente decidiu que a gente ia falar um pouco sobre... a gente ia resgatar um pouco da história do movimento LGBTQIA+, mas pela perspectiva das pessoas. A gente vai contar um pouco da história dessas pessoas, né? Que são os elementos principais dessa memória. Então, ao longo da semana, vocês vão ver nosso feed recheado de um monte de personalidade babadeira que eu duvido que, assim como eu, você conhecia todas. E aí, para a gente entender um pouco da importância desse resgate, eu vou convidar a Lux para bater um papo com a gente, que é uma pessoa fundamental na construção desse evento desde a nossa primeira edição. Oi, Oi, tudo bem? tudo e com você? Tudo bem também. Primeiro, seja muito bem-vindo, é um prazer. E antes da gente começar, eu vou ler aqui um pouquinho do seu mini currículo, tá? Para a galera entender a importância dessa pessoa na construção desse evento. Bom, Lux é mestre e doutorande em antropologia social pela Universidade de São Paulo. Integrante do coletivo de estudos indisciplinares do corpo e do território e do núcleo de estudos dos marcadores sociais da diferença. Gente, esse é o mini currículo, tá?
o currículo completo a gente só imagina aqui, né? Enfim. Mas seja muito bem-vindo. Obrigada, Nath. O meu vídeo deve estar com um pouco de atraso, porque você estava apresentando o coletivo, aí do nada ligou aqui, eu fiquei, ai meu Deus! Mas queria dizer que estou super feliz de estar aqui com vocês, assim, aquece meu coração em diversos motivos diferentes, assim, porque acompanhei ano passado, né, a Semana do Orgulho de vocês, a tenacidade de vocês de manter essa celebração acontecendo, essas discussões acontecendo, esses encontros acontecendo mesmo diante de todo esse desespero pandêmico e direitoso, e eu acho admirável mesmo. E aí, quando você contou para mim que vocês queriam fazer como tema do evento, né? A história do movimento LGBTQIA+, aí me enterneceu ainda mais, primeiro porque eu tô chegando na terceira idade, mas também porque eu acho que é justamente nesse momento, sabe, que a gente precisa olhar para trás e se alimentar um pouco, sabe, de tudo que foi feito, de tudo que foi alcançado, de tudo que foi vivido, apesar de. E esse apesar de, eu tô pegando emprestado da J. Mombassa, de um livro muito curtinho dela que foi lançado, que chama Não Vão Nos Matar Agora, em que ela conta que, no fim das coisas, a gente está passando por fins do mundo tem muito tempo, né? Se considerar o horror do racismo estrutural, se a gente considerar o horror do fundamentalismo cis, o fim do mundo está chegando a todo momento para todo mundo. Quer dizer, para alguns muito mais do que para outros. E mas que ela deseja dedicar o livro e as reflexões dela para as pessoas que vivem e vibram apesar de, né? Que são brutalizadas, mas que vivem apesar da brutalidade. Pessoas que são encarceradas, mas que vivem, mas que são mais do que o seu encarceramento, sabe? Pessoas que são destituídas de tanto e ao mesmo tempo são mais do que isso que lhes foi espoliado. E ela diz assim: esse livro ele é uma barricada. Ele é um momento que eu quero tipo, usar para roubar o tempo. E aí isso me inspirou muito porque eu acho que um evento como esse é justamente isso, é uma barricada, sabe? É um modo de a gente roubar desse presente que quer a gente desesperar de todo momento. É um modo de a gente construir essa interrupção, esse parou, para a gente olhar para o passado e para a gente fecundar, sabe, de tantas outras coisas o que a gente pode viver, sabe? Então, eu queria começar já feliz. Perfeito, né, meu bem? Você, eu não tenho o que dizer. Você sabe que o seu Instagram foi a minha inspiração para propor essa ideia para o grupo, né? Porque eu entro no seu Instagram e aí tem uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar e a história dessa pessoa. E aí eu fiz, cara, eu acho que a gente pode fazer isso também de uma forma assim, né? Não tão brilhante, mas a gente pode fazer isso, pelo menos esse pouco, né? E deixar lá no nosso Instagram, né? Então, até aproveito para dizer, ao longo dessa semana vão ter várias coisas, vídeos, informações no feed, uma lista que o Lux ajudou a gente a fazer também. Então, eu estou muito feliz, é sempre uma satisfação mesmo fazer, uma satisfação pessoal, além do grupo, né? De realizar esse evento. Mas aí eu queria pedir também, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vai aí nesse íconezinho aí da interrogação, que fica mais fácil para eu me organizar com as perguntas, tá bom? E aí eu já vou começar, tá, Lux? Vamos lá. Ai, Eu tô aqui com a minha ficha, com a minha cola, essa minha ficha, ai que amor. lindeza! E aí eu queria perguntar assim, ó. Para nossa conversa de hoje, você escolheu como título Estranhar o Passado, Perspectivas de Memórias LGBTQIA+. Bom, o Memórias LGBTQIA+, eu super entendi. Agora, o que você quer dizer quando você fala estranhar o passado? Ah, eu gosto muito de estranho e estranhar de um modo geral, da palavra. Eu acho que ela diz muito, assim, mas eu acho que eu escolhi esse termo, estranhar o passado, principalmente por dois motivos. Um deles tem a ver com vício de profissão. Assim, sou antropóloga e a lição que a gente mais aprende na antropologia é que para a gente entender processos sociais, dinâmicas de organização social, de atribuição de sentido para o social,
a gente precisa estranhar. Porque essas dinâmicas e esses padrões, essas atribuições de sentido são tomadas como dados, como naturais. Então, por exemplo, por que que a gente no Brasil dá 2 beijinhos? Bom, antes da pandemia, né? Mas dá 2 beijinhos quando a gente encontra alguém, mas nos Estados Unidos, se você der 2 beijinhos, na maioria dos lugares a galera vai achar esquisito, né? Uma violação de um espaço pessoal. Ou de um modo mais aproximado do nosso tema, né? Por que que ofensas atribuídas a mulheres aqui são associadas à liberdade sexual, como por exemplo, vadia e puta, e ofensas a homens são associadas ou à homossexualidade, viado, bicha, ou à passividade sexual. Vai tomar no cu, arrombado, fudido. Então, o que a antropologia convida a gente é justamente a tentar entender os mecanismos que organizam essas coisas que a gente toma como naturais. Como, não, eu nem quis ofender, foi só uma coisa que saiu da minha boca. Mas por que que essa coisa é considerada ofensiva? E é isso que a antropologia chama a gente a fazer. E isso vale para o passado também. Porque o passado também é uma coisa que a gente naturaliza. A gente acha que é um monte de evento que aconteceu e que está ali. E aí o que a antropologia ajuda a gente a pensar é, mas por que que a gente olha para o passado e a gente atribui sentido para o passado? A gente separa o que é importante e o que não é, de determinado jeito e não de outro. Quem tem o poder para falar sobre o passado? E eu acho que é isso que eu queria falar um pouco aqui, sabe? Para além de, tipo, memória LGBTQIA versus memória cis hétero, ou como a gente faz para ser incluído na memória coletiva geral. Não é tanto sobre isso, mas para a gente estranhar os mecanismos desse olhar para o passado. E aí, a primeira forma, eu acho que é a mais evidente, é a invisibilização, as ausências. A gente olhar para essa caralhada de acontecimento que a gente aprende nas aulas de história e perceber que tem certas coisas que estão faltando aqui. Pessoas que estão faltando, eventos que estão faltando. E aí muita gente vai dizer, mas será que existia LGBT na era colonial? Mas será que existia LGBT, não sei o que lá? E aí eu acho que esse é o primeiro momento da gente se perguntar, sabe? Recentemente, recentemente, faz tipo 5 anos, a Associação Brasileira Gay, Lésbica e Trans, né, a BGLT, ela fez um estudo nas escolas de ensino médio perguntando sobre estudantes LGBTQIA no ensino médio de um modo geral, e uma das perguntas era: quantos de vocês ouviram falar sobre histórias LGBTQIA, ou pessoas LGBTQIA, ou comunidades LGBTQIA nas suas aulas? Apenas 57%, 57% disseram: a gente nunca ouviu falar nada sobre isso. Isso é uma coisa que faz a gente pensar. Porque, por exemplo, se a gente está numa aula, digamos, sobre a Segunda Guerra Mundial, como a gente pode falar sobre a vitória dos aliados sem falar, por exemplo, sobre o Alan Turing, que é o pai da computação, que inclusive criou mecanismos, trabalhava para a inteligência britânica, criou mecanismos que foram super importantes para a vitória dos aliados sobre o eixo, e era um homem homossexual. E que depois foi condenado, humilhado, submetido à castração química por conta de atos homossexuais, pelo próprio governo britânico. Como a gente pode falar sobre o sistema colonial brasileiro, sobre a violência da escravização, sem falar sobre Chicamani Congo, que foi uma mulher negra racializada que, por reivindicar identidade e expressão feminina, foi extremamente perseguida pelo Tribunal do Santo Ofício. Como que a gente pode falar de ditadura militar, falar sobre censura, falar sobre formas de resistência via arte, a quantidade de música que a gente ouviu do Chico Buarque, do Caetano Veloso nas aulas, etc. e tal, e não falar, por exemplo, da Cassandra Rios, que foi a primeira mulher a vender mais de 1 milhão de livros. 1970, mais do que Jorge Amado, mais do que Clarice Lispector naquela época, e foi perseguida pela ditadura militar. Uma mulher abertamente lésbica e uma mulher que tematizava a homossexualidade feminina nos seus livros. Então a questão é a seguinte: a gente estava lá. A gente não estava com esses nomes. Transsexualidade e travestilidade de fato não existiam enquanto categorias na época da Chicamani Congo. Mas a diversidade sexual e de gênero, ela estava presente. A questão é que eles escolheram não contar. E quando eu falo de visibilidade e invisibilidade, esse tipo de coisa é importante, porque visibilidade e invisibilidade não são coisas que estão ou dentro ou fora do nosso campo de visão. Elas são projetos.
Elas são projetos de apagamento. Enquanto tais, elas são violências. E a gente precisa olhar para esse processo violento que estabelece que, por exemplo, história do Brasil é a história do povo brasileiro. E se não há pessoas LGBTQIA na história do povo brasileiro, o que está basicamente sendo dito é que nós não fazemos parte desse corpo que eles consideram nação brasileira. Então, essa é uma dimensão, que é a que eu acho importante estranhar, a invisibilidade. Mas não só. Também é importante a gente questionar quando a gente é visível. E por quê? A gente pode dizer, nossa, estamos visíveis, yes! Não. A história, a Helena Vieira diz no texto, é que a história é uma narrativa. A gente conhece a história pelo modo como as pessoas contam coisas pra gente, ou pelos livros que a gente lê. A gente só conhece a história a partir. A gente só conhece, né, a história, o passado, a partir desse contar histórias. E ele é sempre contado a partir de uma perspectiva. Ele é sempre contado a partir de uma forma de organização de sentido. E é claro que as coisas vêm mudando nas últimas décadas. Mas ainda, de um modo geral, essa história é contada por pessoas cis heterossexuais a partir de um enquadramento da diferença, que é um enquadramento cis heteronormativo, certo? E isso determina o modo como eles entendem a diferença. E o que eu quero dizer com isso? Na minha pesquisa de doutorado, eu precisei olhar arquivo de imprensa da época da ditadura militar, né? Os anos 60, 70 e 80, principalmente, Folha de São Paulo e o Globo. E tinha uma caralhada de reportagens sobre pessoas transexuais e travestis. Muita coisa sendo dita. Mas a questão é como. As reportagens sobre transexuais eram principalmente da ordem do médico. Meu Deus, esse fenômeno novo. Eles estão sempre dizendo que nós somos fenômenos novos, né? Esse fenômeno novo que ninguém entende, o que é a transexualidade, e entrevistando um monte de médico que falava sobre esse distúrbio esquisito que acometia pessoas. Ou estava falando sobre travestis, principalmente nos cadernos policiais, como pessoas pervertidas que estavam obstruindo a vida, perturbando a vida de pessoas de bem e que foram pegas pela polícia e etc e tal. Portanto, a partir da lógica do criminoso e do perverso, do imoral. O que a gente precisa fazer quando a gente tem acesso a esse tipo de documentação, e isso também pode ser pensado, né, quando a gente está falando sobre arquivos, por exemplo, arquivos médicos ou arquivos de processos judiciais, pessoas LGBTQIA são visíveis se a gente vai lá cavucar no arquivo. A questão é como se fala delas. E isso é importante porque quando a gente olha esses documentos, o que a gente precisa fazer para estranhar esse passado é lê-los a contrapelo. É não simplesmente olhar e falar assim, porra, naquela época era foda, né? Pessoas trans eram super criminosas, cara, do nada. A gente precisa olhar os mecanismos brutais que produziram essas pessoas enquanto patologizadas, criminosas e imorais. Ler a contrapelo significa estranhar os termos a partir dos quais se conta sobre a gente. E isso é importante. Porque se 57% daqueles alunos LGBTQIA disseram que nunca tiveram contato com nada relacionado a questões LGBT na escola, outros 17% disseram que sim, eles tiveram contato, por uma perspectiva negativa. Então, que visibilidade é essa? E aí, o terceiro estranhamento que eu queria levantar, e aí juro que a gente muda de assunto, mas esse terceiro estranhamento tem um pouco mais a ver com um estranho que não é da antropologia, é um estranho que é o queer. E aí, muita gente que está aqui deve super saber que o queer, né, é um campo de estudos, que surgiu principalmente a partir de uma mobilização política, né, que estava se apropriando e ressignificando esse termo queer, que era uma ofensa atribuída, né, a pessoas LGBTQIA, principalmente, que seria o equivalente, né, ao nosso viado e sapatão. Mas o queer, antes de tudo, ele também é esquisito. Ele é estranho. E eu acho que ele é massa para pensar porque ele permite que a gente não descarte o que de imediato pode parecer esquisito pra gente. E não ser tentado pelo que é óbvio. E aí o que eu quero dizer com isso? Tem dois intelectuais que eu admiro muito. Um deles é o Jack Halberstam e o outro é a Bru Pereira, que é uma antropóloga brasileira
brilhante. E os dois, em diferentes momentos, de modos distintos, eles questionaram o modo de contar sobre o passado, o modo de a gente produzir histórias, que é principalmente a partir de um enquadramento cis-heteronormativo e capitalista. E a Bru vai chamar de uma narrativa dos heróis, que é uma narrativa que principalmente tem um protagonista, ela é individualizada, ela é maniqueísta na sua imensa maioria das vezes, do bem contra o mal, que tem, uma certa legitimidade moral, né, dessa missão desse herói, e é uma narrativa linear, né, de evolução e progresso. E o Jack Halberstam vai dizer, como qualquer coisa capitalista, é uma narrativa também dos vencedores versus os perdedores. E os vencedores vão ser sempre os que vão contar a história. E eles convidam a gente a não cair nesse enquadramento quando a gente está falando sobre vidas LGBTQIA por dois motivos. O primeiro, para a gente pensar nessa narrativa linear, né, do tipo do progressiva e evolutiva, é porque quando a gente olha para a nossa história, ela não é linear e progressiva. Então, por exemplo, nos anos 70, 80 e 90, no documentário São Paulo em Hi-Fi, se vocês forem dar uma olhada, aquilo estava um momento de um super florescimento da rede de sociabilidade LGBT que foi brutalmente rompida pelo boom da AIDS. Ou se a gente olhar para uma história mais recente, o governo Lula abriu um certo canal de diálogo com movimentos sociais LGBTQIA, de modo que militantes participaram de processos decisórios e de elaboração de políticas públicas. Mas isso também foi se perdendo com o acirramento dos conservadorismos, com a série de golpes que a gente viveu e com a ascensão da direita que a gente está vivendo hoje. Então, não é uma trajetória linear. Ela é cheia de rupturas, ela é cheia de esperas, de adiamentos, de satisfação de desejos e de perda do que foi satisfeito. E é importante a gente se abrir para essas outras temporalidades, para a gente entender o futuro não nessa narrativa de progresso. Essa narrativa é mentirosa. E aí a segunda dimensão, que também é importante desse debate do estranho, de recusar essa narrativa dos heróis, é recusar essa narrativa individualizante que espera que a gente seja perfeito, puro. Porque quando a gente olha para a história de pessoas LGBTQIA, assim como a história das pessoas cis hétero, não existe pureza moral. A gente vai fazer um monte de merda, porque a gente vive num campo de possíveis e num sistema de dominação que exige que a gente negocie com ele para continuar sobrevivendo. E às vezes isso pode levar, sim, a enfrentamentos desse sistema de dominação, ou isso pode levar a cumplicidades. E tudo bem. O que não dá para fazer é esperar heroísmo e perfeição moral dos sujeitos que fazem parte da construção dessa comunidade que somos nós, e não dá para apagar pessoas que perturbam os nossos sentidos de moralidade. Então, por exemplo, pessoas LGBTQIA conservadoras. Elas fazem parte da comunidade LGBTQIA. Só que elas têm outros pertencimentos políticos. Isso é importante, por quê? Porque quando eu falo de a gente estranhar o passado e criar o nosso lugar nele, eu não estou fazendo isso porque eu estou querendo mostrar que nós somos normais, ou mostrar que nós somos heróis, ou mostrar que nós somos pessoas moralmente puras. Nós merecemos esse espaço porque nós somos pessoas. E enquanto pessoas humanas, fazem parte de uma pluralidade de formas de vulnerabilidade e de privilégio que orienta a gente a diferentes formas de atuação política. Às vezes conservadoras, às vezes reacionárias, às vezes liberatórias. Mas nós somos todos parte dessa comunidade. E a gente precisa lidar com esse fato, de que nós não vamos ser todos perfeitos e esse modelo de heroísmo e de triunfalismo que se espera às vezes. Entendo. E assim, eu fiquei pensando, né, quando você comentou da escola, né? Faz um tempo que eu saí da escola, mas eu nunca tive contato. Nunca. Eu tô dizendo, nunca. E eu tô dizendo um nunca que depois no cursinho também. Nunca. Como que a gente fala, por exemplo, da ditadura no Brasil e não menciona sobre repressão ou luta dessa galera toda, sabe? Uhum. O São Paulo em Hi-Fi, que eu assisti, o que me deixou muito impressionada, que eu falava assim,
cara, mas peraí, deixa eu olhar na internet, porque a gente não estava no período da ditadura, quando tudo essa efervescência, não sei o quê, né? Porque os anos. Assim, como que conseguiram fazer tudo isso em plena ditadura, sabe? E eu falei, cara, como que eu nunca soube disso? E aí, se eu não sei e faço parte do movimento, entende? O que. Como um monte de gente também não sabe, né? E é muito legal pensar dessa sua perspectiva, porque eu nunca tinha pensado dessa forma, né? De quem está contando essas histórias? Por que não estão contando essas histórias, né? E se estão contando, por que estão contando dessa forma? Eu nunca parei para fazer esses questionamentos, saca? Então, é uma reflexão muito potente, muito profunda, porque muda o nosso olhar sobre tudo, né? Assim, você vai, eu vou pegar um livro de história e vou falar, eita, não! Mas é um questionamento que parece assim, meio óbvio, mas para mim não existia, sabe? E não existia porque realmente nunca conversei sobre isso com ninguém dessa forma, sabe? Analisando, entendendo a importância, o porquê da gente não estar lá, né? E porquê, quando tá, como você disse, de ser uma forma tão ruim, né? E, e causa estranhamento, saca? Eu não sei se, mas causa uma sensação de desconforto, assim, sabe? Do tipo, tá faltando, né? Então, como que a gente faz para resgatar tudo isso, né? Como que a gente faz para tentar minimamente é, mudar esse cenário, né? E eu fico pensando também como professora, né? Hoje formada, não sei o quê, fico pensando como professora, como que eu faço para trazer essas narrativas e torná-las naturais, porque simplesmente fazem parte da história, né? Eu só fui ouvir falar sobre Cassandra Rios o ano passado, É. quando a gente fez, né, aquela seleção de livros, enfim, que você colocou lá. Então, é muito triste, né? Mas que bom que dá tempo, né? Vamos correr atrás, né? É isso que eu penso, sabe? Vamos correr atrás, porque tem que dar tempo, né? A gente não pode deixar, a gente não pode aceitar esses apagamentos, a gente não pode aceitar essas narrativas cruéis sobre a gente, né? Então, eu acho que por isso que isso aqui é muito importante, né? Além de tudo, né? Mas, enfim, a gente está falando de memória e etc. E aí você me mandou alguns materiais. Que eu consegui ler alguns, não consegui ler todos, mas vou ler futuramente. E aí me veio uma pergunta que é a seguinte. Durante o material que você sugeriu, né? Me interessou bastante o conceito de memória coletiva. E aí eu fiz algumas associações e aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é esse conceito e principalmente como ele se aplica no apagamento das memórias de alguns grupos dentro do movimento LGBTQIA+. Uhum. Bom, tem um campo bastante massivo, né, de produção acadêmica sobre memória, que vai desde a psicanálise, né, passando pela sociologia, pela antropologia. E como eu estava falando, né, eu sou antropóloga, então todo esse debate da história é uma coisa que eu nem vou me meter a fazer. É um debate mais disciplinar, eu diria assim. Mas pensando a partir da antropologia e da sociologia, e principalmente a partir do Michael Pollack, né, que é a pessoa que eu te indiquei, que inclusive era um intelectual abertamente gay que faleceu em decorrência da AIDS nos anos 90, ele pensava a memória coletiva, inclusive para pensar batalhas de memórias, né, disputas, irrupções de coisas que foram apagadas. Ele pensa a memória coletiva principalmente como um fenômeno social que se organiza a partir de alguns aspectos, né? Então, por exemplo, séries de acontecimentos particulares que envolvem personagens, né, sujeitos particulares, enquadrados num determinado contexto espacial, digamos assim, que passam por um processo seletivo, portanto, o processo de a gente lembrar e contar a memória para outras pessoas sempre envolve escolhas, o que a gente considera importante de dizer e o que a gente acha melhor esquecer. E ele vai dizer, depende também
do lugar a partir do qual a gente está olhando para esse passado. Portanto, de novo, o passado nunca é uma coisa. Ele é um lugar quase, né? Tipo, ele é uma posição em relação a um determinado presente. E as lentes culturais que a gente usa para atribuir sentido para esse passado. E uma coisa que subjaz toda a discussão conceitual dele da memória coletiva tem a ver com pertencimento. Essa produção e o contar e recontar de acontecimentos que envolvem personagens em um determinado contexto, a partir de um determinado processo seletivo, etc. e tal, isso produz coesão. Isso produz a sensação de pertencimento entre grupos de pessoas que compartilham essas memórias. Então, para muita gente, eu acho que isso fica bastante evidente quando a gente pensa em família, né? Memórias familiares. Aqui em São Paulo, as pessoas adoram esse negócio de, imigrante, sou... Ai, travou, gente, para vocês? Para mim travou. Alô? Deu Voltou? uma travada para mim, eu acho. Não sei Voltou. se... Você ia falar da gente, você ia falar mal de paulista. Foi isso que eu entendi. Tô Pode me seguir. boicotando. Não, que tem essa, né, na narrativa da imigração, do tataravô, etc e tal, isso faz parte, né, de todo um certo, né, pouco uma memória mítica europeia também aqui em São Paulo. Uhum. Mas também de comunidades religiosas, né, como pessoas em determinadas religiões, né, constroem também um arquivo de memórias sobre o que constitui, né, aquela congregação, digamos assim. E por que eu estou falando isso? Para a gente pensar que não existe produção de memória sem a gente dizer quem está dentro e quem está fora. Então, quando a gente pensa nesse arquivo de memórias, né, quando a gente pensa nesse campo da memória coletiva, e a gente pensa que e se determinadas pessoas, formas de existir e formas de se relacionar são apagadas dessa memória, o que que acontece? A primeira coisa que acontece é você atribui a determinados sujeitos o não pertencimento a esse grupo, a essa comunidade. É o que acontece muito, por exemplo, em grupos religiosos que dizem: não, aqui no na nossa comunidade não existe esse negócio de gay. Ou não existe esse negócio de trans. Não tem ninguém assim. Claro que não. Porque as pessoas que existiram, que manifestaram essas diferenças sexuais e de gênero, foram ostracizadas, expulsas e apagadas da sua história. E aí você consegue construir esse grupo, essa comunidade que tem uma história purificada pela cis heteronorma. Um exemplo que não tem a ver com LGBTQIA, mas que eu acho que ajuda a pensar, é, por exemplo, a declaração recente do presidente da Argentina, que disse que argentinos vieram de barcos, querendo dizer que argentinos eram principalmente europeus. Com esse processo, e dizendo que brasileiros vêm da selva, com esse processo ele produziu duas coisas. Uma, ele expulsou povos indígenas do que ele considera que é a memória e a nação argentinas. A segunda coisa que ele fez foi apagar a brutalidade colonial que marca justamente a memória e a nação argentina. Ela só existe do jeito que ela existe por conta da brutalidade genocida colonial que faz parte da sua história. E aí ele apaga quando ele cria essa terra vazia, inteiramente pura, em que os europeus simplesmente chegaram e ocuparam. Então, esse é um aspecto, certo? Quando você exclui, você apaga pessoas. O segundo aspecto é, quando uma pessoa que está se entendendo LGBTQIA existe nessa comunidade que teve essa memória apagada, essa comunidade produz nessa pessoa um isolamento. Ela individualiza o problema nesse sujeito e diz: aqui nessa comunidade não existe essas coisas. O problema é você. É você o diferente. É você que está aparecendo do nada com essa moda. Eles adoram o termo moda, né, para falar de questões LGBTQIA, como se a gente tivesse nascido de chocadeira. E aí, esse processo todo reorganiza a lógica do problema, e em vez de a gente falar do processo histórico de apagamento de sujeitos LGBT, dessa memória coletiva, digamos, de uma determinada região, de um determinado bairro, de uma determinada comunidade, o problema se transforma no problema presente, que é basicamente a essência de um determinado sujeito. O problema é ele.
A terceira questão, o terceiro problema que a gente vê nessa forma de constituição da memória envolve quando pessoas LGBTQIA têm acesso, né, começam a criar outras redes de sociabilidade, às vezes redes de militância, redes de afeto, conhecem outras pessoas LGBT, mas a gente tem essa dificuldade de constituição de uma memória coletiva. E aí é difícil de saber sobre histórias, é difícil saber de processos, é difícil saber de sujeitos que fizeram parte do que hoje, né, é um mundo para pessoas LGBTQIA. E aí o que isso acontece quando a gente não conhece essas pessoas, histórias, eventos, processos? A gente assume que determinadas coisas do presente são tomadas como dadas, como se elas sempre estivessem aqui, como se elas não tivessem sido fruto de lutas, de mobilizações, de resistências, de resiliências que muitas vezes custaram a vida de muita gente. Então, por exemplo, quando a gente vê um atentado violento ao pudor, por exemplo, que é um documentário muito legal que está no YouTube, ou quando a gente ouve travestis mais velhas, né, como a Fernanda Benvenuti, que faleceu recentemente, elas diziam pra gente, cara, você ser travesti nos anos 70, 80, você não podia sair de manhã, não podia sair de dia. As pessoas iam te jogar coisa, as pessoas iam te jogar água quente, as pessoas iam te prender, as pessoas iam, no mínimo, te ofender. A existência para pessoas travestis só era possível à noite e em guetos, né? Em zonas boêmias ou em zonas de prostituição. E aí, é claro que a gente continua vivendo no país num país extremamente LGBTfóbico. É claro que a gente continua vivendo no país que mais mata pessoas trans no mundo. Mas o que elas dizem pra gente, essas pessoas mais velhas, é que coisas que elas sequer imaginavam possíveis, como pessoas trans na universidade, pessoas trans professoras, pessoas trans advogadas. Isso era inimaginável. A Fernanda dizia para mim que ela não podia entrar no mercado, ela nem podia passar na frente da faculdade, que às vezes ela apanhava do guarda. E veja, é claro que no fim da vida, né, infelizmente faleceu, é claro que no fim da vida ela já era uma pessoa que era chamada para dar palestras e etc e tal. Mas a vida que hoje é possível, apesar de uma série de violências, para nós, enquanto comunidade, era impensável para certas pessoas nos anos 20, 30, 40. E quando a gente não conhece essa história, a gente não valoriza e a gente não é grato por essas conquistas. E eu acho que uma outra coisa que também é importante quando a gente está falando sobre memória LGBTQIA e apagamentos, etc e tal, tem a ver com uma das coisas mais cruéis que essa heteronormatividade faz, que é roubar a nossa sensação de relacionalidade. Que é a gente perceber que a gente só é quem a gente é por conta dos vínculos que a gente tem com sujeitos, por conta de vínculos que não são só com o nosso amigo de hoje, eu aqui com você conversando, mas são vínculos que a gente tem com essas transcestrais, sabe? Com essas figuras que deram a cara para bater na frente de batalhões policiais nas décadas de 70 e 80. Com essas pessoas que brigaram pela despatologização, primeiro da homossexualidade, depois das subjetividades trans. A gente tem quem a gente é hoje é muito definido por essas relações que a gente tem com esses sujeitos. E quando a gente não conhece essa memória, quando essa memória não está disponível para a gente, é como se fosse um rasgo na nossa subjetividade. Porque quando a gente conhece essas histórias, a gente sabe mais sobre esses sujeitos, a gente às vezes consegue nomear coisas que a gente sequer imaginava possíveis. É você ler uma experiência de alguém e falar assim, caralho, eu senti a mesma coisa. Ou é você ver que certas formas de existir no mundo existem, sabe? Por exemplo, a primeira vez que eu li isso, a história de uma pessoa não binária, eu fiquei assim, caramba, olha, isso é possível. Ou você saber de lutas de pessoas, você saber de, sabe, resistências de sujeitos e você se inspirar. Você dizer, caralho, se eles estavam fazendo isso, sabe, nos anos 80, 90, sabe, do tipo indo pro Aroche com uma placa gigantesca escrita Libertem as travestis, no meio da ditadura militar, sendo contra a brutalidade policial, porra, a gente pode fazer muita coisa assim. Porque se elas fizeram isso naquele momento, a gente pode sim. E quando eles sequestram o nosso passado desse jeito, eles recusam essa possibilidade do tanto que a gente pode ser em inspiração a, em gratidão a e em relação a esses outros sujeitos. E aí, juro, a última coisa. Não, tudo bem. Imagina. Mas
eu acho que um outro aspecto que a gente precisa pensar quando a gente está falando sobre memória LGBTQIA+, tem a ver com privilégios e vulnerabilidades dentro dessa sopa de letrinhas. E aí eu quero voltar, né, para os heroísmos. Porque grande parte das narrativas que a gente tem hoje, que são poucas, né, ainda, sobre a nossa memória coletiva, elas envolvem principalmente homens cis, gays, brancos. E isso é muito complicado. Porque na imensa maioria das vezes eles são colocados como protagonistas de movimentos ou como pessoas mais esclarecidas, né? Porque tiveram uma maior inserção, né, no meio universitário, etc. e tal, pessoas de determinada classe. E isso apaga outras formas de resistência, outras formas de fazer luta. Então, por exemplo, a gente pode pensar Stonewall. Por que tantos filmes sobre Stonewall têm como protagonista e arco narrativo da história um homem cis hétero branco? E aí a narrativa dele de luta contra as dificuldades que ele sente e a libertação individual. Porra, Stonewall foi sobre um monte de drag queen, mulher trans, negra e latina contra a violência policial, cara. Não foi sobre um homem que resolveu jogar um tijolo. Por que a história é contada desse jeito? Se considera esse tipo de luta, principalmente, né, de pessoas racializadas ou de pessoas de classes vulneráveis, como lutas que são menos conscientes, ou alienadas, ou radicais. Mas é essa radicalidade que a gente precisa apontar e reconhecer. Porque a ruaça é uma forma de fazer política, sim. E eu acho que esse aspecto é importante da gente reconhecer, né? Quando a gente está falando sobre comunidade, sobre quem que a gente está falando, a quem que a gente está atribuindo centralidade. E isso, inclusive, significa a gente entender porque às vezes a gente sabe mais sobre, por exemplo, Stonewall e sobre coisas dos Estados Unidos, e sabe tão pouco sobre, por exemplo, as casas de acolhimento que pessoas trans abriram durante o boom da AIDS para ajudar outras pessoas trans soropositivas, como, por exemplo, a casa da Brenda Lee, que cuidou de uma série de pessoas trans já em estado terminal de vida. Então, é também o fato de a gente reconhecer a quais histórias a gente atribui importância, inclusive em termos regionais, o quanto a gente sabe, o quão pouco a gente sabe sobre a história da militância LGBTQIA no norte e do nordeste, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar também. Porque é só eixo Rio-São Paulo. Eu queria te perguntar, você acredita que além do preconceito que existe, essas histórias têm um apagamento intencional justamente para que a gente não possa se reconhecer e saber, olha, se essa galera fez isso lá na década de 80, eu também posso fazer agora? Você acha que existe uma intencionalidade de fazer com que a gente estacione ou é algo unicamente ligado a preconceitos, a ideia de moralismos e etc e tal? Não sei se faz algum sentido essa minha pergunta, mas é que me veio se há essa intencionalidade, sabe, desse desencorajamento pra gente, saca? De, não, é isso mesmo. Vocês têm que viver Uhum. assim, vocês têm que aceitar assim, ou não faz nenhum sentido também o que eu tô perguntando. Não, eu acho que faz super. É que eu acho que, na verdade, as duas coisas se articulam, sabe? A intenção envolve o modo como as pessoas elas são muito. Deixa eu ver. Envolve o fato de as pessoas organizarem seu pensamento a partir de um enquadramento cis heteronormativo e racializado e marcado por classe, que faz com que determinadas formas de ação sejam vistas como alienadas ou arruaceiras ou criminosas ou doentias. Então, o próprio modo de olhar para um determinado fato, para uma determinada ocorrência, ou para um determinado sujeito, e a escolha que se dá de excluir essa pessoa da história ou de excluir esse evento da história, está relacionado a essa cis heteronorma que faz eles olharem, por exemplo, para Noite Incrível do São Paulo em Hi-Fi e dizer, mas isso é de um grupo minoritário, não importa, isso não importa para a população brasileira. Isso importa só para esse grupinho aqui. Como se as pessoas cis
pessoas cis heterossexuais não deveriam ser justamente as pessoas a serem submetidas a narrativas sobre pessoas LGBTQIA+, para que repensem seus preconceitos e repensem seus padrões, né, de entendimento do que é certo e errado, do que é normal e doente, etc e tal. Então, quem deveria estar vendo São Paulo em Hi-Fi não é só a gente, entendeu? Quem deveria estar vendo São Paulo em Hi-Fi é justamente esse bando de cis hétero, para entender como as pessoas se organizam e como é possível fazer política fazendo festa. Da mesma forma, Dizzy Croquettes, da mesma forma, Carta para Além dos Muros, que fala sobre o Bundages. Então, eu acho que um aspecto dessa exclusão, desse apagamento, tem a ver com o fato de eles olharem para essas coisas e dizer que isso é só importante para uma minoria. O que já mostra, de novo, que a gente está sendo excluído desse geral. Você tem o que interessa à minoria e tem o que interessa ao geral. E o geral, na verdade, é apenas outro nome para cis e hétero. É isso que eles estão chamando de geral. Mas também isso tem a ver com o fato de eles olharem certas coisas e atribuírem valor a elas. Né? De olhar, por exemplo, a passeata de pessoas trans, junto com profissionais do sexo, junto com o Somos, que foi o primeiro grupo homossexual, né, a existir no Brasil, junto com o GALF, que é o primeiro coletivo lésbico, se eu não me engano, ou o segundo coletivo lésbico feminista a existir no Brasil, que tava com essa placa Libertem as Travestis e falar assim, ai, porra, olha essa ruaça, cara. É completamente diferente de você pegar um violão e ir caminhando e cantando e seguindo a canção. Tipo, e aí falar, ah, não. Existe a ruaça, existe a briga das que pegam a gilete e existe a luta da esquerda que tá pensando e não sei o que lá. Essa valoração do que é luta certa e do que é luta errada, isso também é cis heteronormativo. E aí isso faz parte do processo da nossa exclusão. Porque eles consideram menos político, menos esclarecido, menos importante. Menos engajado, né? É, Entendi. Cara, essa cis heteronormatividade, né, meu bem? foda, cara. Pelo amor de Deus, né? Caraca, gente, olha. Enfim, eu vou ver aqui, a gente tem mais, acho que 13 minutinhos. E eu vou ver, acho que tem duas perguntas aqui. Uma é do professor Vinícius. Ele pergunta assim: você diria que a violência contra LGBTQIAs diminuiu nos últimos anos ou ela assumiu outras formas? Eu diria, assim, com base. Seria um pouco, né, uma impressão, né? Não tanto com dados aqui. Mas eu diria que ela só assumiu outras formas. Eu não diria que ela diminuiu, não, sabe? Porque quando a gente está falando de violência, e aí eu queria só pegar o ponto que o Douglas, inclusive, mostrou aqui, né? Que é essa questão da memória do corpo e do epistemicídio. Primeiro, a gente está registrando, finalmente, de um jeito ou de outro, e muito mal, e sem apoio algum do Estado, né? Principalmente a partir de redes de militância, como, por exemplo, a ANTRA, a gente está registrando, ou o GGB, né? A gente está registrando mais essa violência, então a gente tem noção. E a gente sabe que isso não existia antes, né? Não existia nenhum tipo de monitoramento sobre essas violências, então a gente nem sequer consegue tomar esse passado como comparação, sabe? Mas eu acho que também esse processo de reivindicação de espaços e de rescaldo que a gente tem, né? Tipo, de legado que a gente tem dessa militância, dessas manifestações políticas, etc e tal, como, por exemplo, o movimento de travestis nos anos 80 e 90, etc e tal, isso abre espaço para outras formas de violência. E uma delas, por exemplo, é a violência epistêmica, que é o fato de que sim, a gente tem mais pessoas trans nas universidades, né? A gente tem grupos de estudos de gênero, estudos de sexualidade, etc e tal. Mas as nossas pesquisas, mesmo nas humanidades, e se for para fora pior ainda, né, né, delírios da direita e etc e tal, elas não são consideradas tão relevantes quanto as outras. Muitas vezes elas são criticadas como imorais, né? Pesquisas relacionadas à sexualidade, pesquisas relacionadas, por exemplo, à prostituição ou a redes de pegação para pensar, né? Pesquisas com homens gays, etc e tal, são consideradas imorais, não são consideradas científicas. E muitas vezes
epistemologias trans, pensamentos trans, não são considerados pensamentos legítimos. Essa produção de saber que bebe muito das ruas, sabe? Que tem uma vinculação direta com a sua ancestralidade, com a história da travestilidade, a história da transexualidade, sabe? Que tem um respeito com essas figuras que estavam produzindo conhecimento em outros lugares que não academia, não são olhados como tão imparciais, ou eles são vistos como políticos demais. Então, assim, não sei, em termos de números, quantas pessoas estão apanhando hoje e quantas pessoas apanhavam nos anos 60 e 70. Mas o que eu tenho a dizer é que a gente consegue perceber hoje que, assim como a violência física, assim como a expulsão de casa, assim como a evasão escolar, agora a gente está vendo de modo mais evidente o modo como as nossas formas de pensar estão sendo questionadas também. E isso precisa ser reconhecido. Porque isso está acontecendo principalmente entre aliados. Isso está acontecendo nas humanidades. Isso está acontecendo com gente que se diz: não, eu sou a favor da igualdade, da equidade social e etc e tal. Mas quando ouve a gente falar, fala: ai, mas nossa, será que isso é válido mesmo? Ai, será que isso é conhecimento de verdade? Pois é. Bom, tem mais uma pergunta aqui que é da. Ai, meu Deus, peraí, que eu fui no ícone errado. Que é da Luana. Ela pergunta aqui qual personalidade da comunidade LGBTQIA+, que mais te inspirou na sua caminhada? Nossa, tantes! Não sei se eu conseguiria definir uma pessoa. Deixa eu só contar uma coisa. Eu tava fazendo as perguntas, não sei o quê. E aí eu fiz, vou pensar nisso aqui. Eu fiz assim, não, pera. Lux é uma pessoa de listas. Eu sou. Ela vai falar um monte de coisa aqui. Pera, calma, deixa eu pensar. Mas bora. Alguém assim que venha na sua cabeça. Eu acho que o meu caminho político e intelectual especialmente, ele foi extremamente definido por 4 pessoas, eu diria, assim, de imediato, né? Eu acho que a primeira pessoa que me impressionou, assim, muito foi o Michel Foucault, e depois o Judith Butler, pelo modo de entender gênero, pela apresentação, né, de a gente entender a realidade social muito menos em termos de coisas e muito mais em termos de como circunstâncias e discursos produziram essas coisas, né? Produziram o que a gente entende como homossexualidade, produziram o que a gente entende como transgeneridade, digamos. Mas uma outra pessoa que, principalmente nos últimos anos, mudou a minha vida em diversos sentidos foi a Fernanda Benvenuti, que faleceu ano passado. Eu e a Silvana Nascimento, minha orientadora, a gente escreveu a biografia dela. Ela para quem não conhece, deveria conhecer, mas ela é uma militante, ela foi uma militante travesti paraibana, que basicamente fundou, né, o movimento travesti lá na Paraíba e fez parte, assim, fundamental da rede nacional, né, de militância trans, que é a ANTRA. E ao longo da produção da biografia dela, ela questionou muitas das minhas certezas, sabe? Certezas que têm a ver com formas de pensar, mas certezas que têm a ver também com formas de existir, assim, de repensar a si. E eu acho que eu nunca agradeci exatamente ela por isso, porque até a última vez que a gente se viu, até tava meio assim, perdido, você nem estava entendendo exatamente o que estava acontecendo. Mas isso é uma coisa que eu me arrependo muito, porque ela faleceu subitamente ano passado e eu nunca pude dizer isso para ela. Mas queria deixar registrado aqui de algum modo. A Eula está perguntando aqui, ao seu ver, né? Qual é o caso mais injusto de apagamento histórico até apropriação de história como mulheres cientistas? Acho que é isso a pergunta. Deu para entender? Não sei. É. Qual que é o caso mais injusto de apagamento histórico?
Até, Tá. ou até de apropriação histórica, enfim, acredito que seja isso a pergunta. Fez sentido agora? Acho que fez, né? Fez super. É, sou suspeita para falar, porque, enfim, né, meu campo de pesquisa, mas eu diria que a maior injustiça que a gente percebe na reconstituição histórica hoje tem a ver com subjetividades trans. Porque, basicamente, desde a década de 50 e 60, quando o tema começou a aparecer bastante nos jornais e no debate público, eles continuam usando a mesma categoria para falar sobre subjetividades trans, que é esse fenômeno novo que está acontecendo agora. Se a gente vê reportagens em 2018, 2019, na Folha de São Paulo e no Globo, esses termos continuam sendo usados. Essa coisa nova agora que está acontecendo. E atribuir o caráter de novo é problemático, sim. Isso pode parecer ingênuo, mas não é. Porque quando você está atribuindo a todo momento a ideia de novo, você está, excluindo o processo histórico de experiências de gênero desviantes que estavam presentes, sim. As pessoas simplesmente preferiam chamar de outra coisa, né? Preferiam considerar impossível uma pessoa ser daquele gênero. E isso eu estou falando, por exemplo, Anderson Rezer, 1982. A biografia dele saiu na Folha de São Paulo. Ele dizendo eu sou homem e a Folha de São Paulo dizendo essa mulher confusa que está aqui não sabe o que está dizendo. Então veja, quando você atribui o negócio do novo, você está basicamente dizendo que uma série de pessoas que vieram antes eram impossibilidades, que elas não existiram nos moldes a partir dos quais elas organizaram sua existência. Mas o novo, ele também tem um caráter de perigo. Porque se você tem uma tradição, se você tem uma história, se você tem um modo de organizar, né, a convenção, e de repente algo novo aparece, esse novo ameaça o modo de fazer as coisas convencional. E o que se está dizendo sempre quando se fala que pessoas trans são novas e que ninguém sabe exatamente o que fazer, é que elas estão, de certo modo, perturbando o estado de coisas tal como ele existe. E isso é muito violento. Na real, eu acho que, numa certa medida, o movimento trans, o que ele está fazendo é abraçar esse negócio da perturbação e dizer a gente precisa perturbar sim, porque esse enquadramento é uma merda de vocês. Então, se pá, a gente precisa causar algum tipo de perturbação para ver se vocês reestruturam as coisas de um modo que seja menos violento. Mas é muito importante pensar o porquê que há quase 100 anos a subjetividade trans é atribuída o caráter de novo. E pessoas e pessoas e pessoas e lutas e mobilizações e comunidades estão sendo apagadas. A Eula comentou aqui que era tipo a história da moda, né? Implica em alguma coisa que é transitória e nada ingênuo, né? Essa colocação, né? Foi isso que acho que ela quis dizer. Total, é nada ingênuo. Lux, a gente tem 2 minutos só. Ah, Jesus! Sempre passa muito rápido, cara, porque, nossa, a forma com que você fala, com que você explica, a didática, né, é muito tranquilo da gente assimilar, né? Eu falo que academiquez sem acesso, sem saber passar, né, a gente não... Pra mim não adianta assim muito, né? Você não consegue comunicar, né? E toda vez que você vem com a gente, assim, que você participa, é muito bom, porque você comunica de uma forma muito acessível, sabe? Aqui o pessoal fica perguntando já, quero saber quando vem a parte 2. E é muito bom, e eu queria aproveitar esses 2 minutos, não, agora, para agradecer do fundo do meu coração, porque você, talvez sem saber, você sempre me tira, assim, pessoalmente, da minha zona de conforto, sabe? Me faz pesquisar, entender, estudar coisas que eu talvez estivesse mais acomodada e vivendo ali, sabe? E é sempre muito boa essa troca, assim, sabe? Muito obrigada, agradeço em meu nome e agradeço principalmente em nome do Grupo Arte Mundana por tudo que... A intervalo de 10 minutos e podemos voltar. Muito Ai, eu que obrigada agradeço mesmo. muito. Nossa, adoro conversar com vocês sempre. Você sempre faz Obrigada. questão de ser assim. Ah, tá. Arrasou muito, Nath. Arrasou Obrigada, mesmo. meu bem. Ó, fique bem, gente. Se cuidem. Usem máscara, Se tá? cuidem. Por favor. PSF2.
E sucesso Isso. pro evento, pro resto da Ai, semana. obrigada, você que abriu, né? Não podia ser diferente. Obrigada, gente. Um beijo.